primeira está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso 1 até o verso 11. Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 até o 11, a Bíblia diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colhendo uma grande quantidade de peixes, rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O segundo texto, quero ler João 21, verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 1 a seguir. O texto diz o seguinte: Depois disso manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhes ele: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, porque havia uma multidão de peixes. Naquele mesmo instante, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Amém. Glória ao nome de Jesus. Esses 2 textos que acabamos de mencionar, a leitura deles, falam de 2 experiências que o apóstolo Pedro teve com Cristo. A primeira, obviamente, antes da morte e crucificação de Jesus, e a última depois da ressurreição de Jesus. 2 encontros magníficos que Pedro teve com o Senhor Jesus. Sendo hoje o culto do retorno, você que foi convidado, que está aqui, que veio à casa do Pai Celestial, você tem a mesma oportunidade que Pedro teve nessas 2 ocasiões, de ter um verdadeiro encontro com Jesus. E eu pergunto, quem sabe para mim, para você, para todos nós, você se lembra
do dia que você teve o seu primeiro encontro com Cristo? Creio que ninguém esquece. O dia que nós encontramos Jesus pela primeira vez, ninguém esquece, porque é um dia marcante na nossa vida. Eu, por misericórdia de Deus, nasci num lar cristão, num lar evangélico, há 63 anos atrás. Agora dia 22 de outubro completei 53 anos de batismo nas águas. Me criei na Assembleia de Deus, nunca saí dela, mas muitas pessoas não tiveram esse privilégio. Muitas pessoas tiveram que experimentar o mundo, tiveram, quem sabe, agruras, tiveram problemas, tiveram várias dificuldades na sua trajetória, até o dia em que encontraram-se com Jesus. A minha esposa só conheceu Jesus quando tinha 9 anos de idade. E até os 9 anos, o lar dela, dos seus pais, era um lar destruído pelo alcoolismo. Meu sogro era um homem ébrio, era um homem que gastava no final de semana tudo que havia ganho durante a semana, como construtor que era, e chegava em casa embriagado, batia na sua esposa, que era minha sogra, e destruía tudo dentro de casa, até que aos 9 anos de idade, Jaqueline e a minha sogra tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Aleluia! Você tenho certeza que você se lembra como foi aquele momento, qual foi a data, qual foi o lugar. São dados importantes que a gente jamais esquece do nosso encontro com Jesus. Mas nós não podemos viver do passado. Quem vive de passado é museu. Nós temos que viver do encontro real, atual, hoje, necessário para o dia a dia. Nós precisamos ter um encontro, aleluia, com o Senhor Jesus todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos ter encontros com Jesus quando acordamos, quando andamos durante o dia no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Precisamos ter encontro com Jesus mesmo que não tenha culto à noite. Quando vamos deitar, Ele está lá querendo ouvir a nossa voz e querendo conversar conosco. E nesses 2 encontros do apóstolo Pedro com Cristo, o primeiro encontro eu posso denominá-lo de conversão. O primeiro encontro que lemos em Lucas 5 é o encontro da conversão. Aqui a Bíblia está relatando a narrativa da pesca maravilhosa, quando Jesus chamou os seus discípulos para deixarem as suas redes para trás. Quando nós observamos o verso 2, eles estavam desanimados, lavando as redes, porque não haviam pescado absolutamente nada. Vocês estão aqui numa região litorânea, uma região que muita gente entende de pesca, sabe que tem pessoas que vivem profissionalmente da pesca, e os discípulos, eles não eram pescadores de final de semana, eles não eram pescadores esporádicos, eles eram profissionais da pesca, eles viviam desse trabalho. E para um pescador, pastor Hebrão, chegaram no final de uma pescaria de uma noite toda, não haver pescado nada, era desanimador. Quem sabe Pedro tinha compromissos para pagar, quem sabe Pedro tinha que colocar alimento na mesa da sua casa, da sua família, mas ali estava ele lavando as redes sem nenhuma perspectiva. Momento de tragédia, momento de desespero, momento, quem sabe, em que Pedro pensava: o que eu vou fazer? Eu não pesquei nada, eu não tenho como levar alimento para minha casa. Mas aí chega um personagem, Jesus, Pedro, e diz assim: me empresta o teu barco, eu quero usar o teu barco como púlpito, eu quero usar o teu barco como palco, como plataforma, para pregar para esta multidão. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus entra no barco, Pedro começa a ver a multidão chegando, se aproximando da praia ou da margem, e Pedro vê Jesus utilizando o seu barco para ministrar aquela multidão. E aí nós vamos ver que quando Jesus termina a sua prédica, as multidões se rendem a Jesus. Mas eu fico pensando uma coisa, eu não sei que tamanho era o barco de Pedro, mas parece-me que não era um barco muito grande. A gente já andou lá pelo Mar da Galileia algumas vezes. Os barcos que tem hoje são bem diferentes daqueles. Os de hoje têm motor, aqueles não tinham. Mas parece que eu vejo Jesus numa ponta do barco falando para a multidão, e a sua voz ecoava. E Pedro sentado na outra ponta do barco num desânimo total, e quem sabe pensando assim:
eu estou numa pior, não pesquei nada. E ainda vem esse camarada e quer usar o meu barco para pregar para essa multidão, que hora que eu vou embora? Eu acho que o Pedro olhava no relógio, se é que tinha, e pensava, mas quando é que eu vou me liberar? Agora que eu estava lavando as redes, já estava quase tudo pronto, eu vou ter que aturar esse homem. Só que tem um detalhe, Pedro pensava assim, eu sou o que mais estou precisando de um milagre, mas este homem está usando o meu barco para abençoar uma multidão. Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Jesus vai usar a tua vida para abençoar outras vidas. Jesus vai usar a tua casa para abençoar outras famílias. Jesus vai usar o teu barco para fazer milagre em outras vidas, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Jesus manda ele lançar a rede. Quando Jesus manda ele lançar a rede, segundo os historiadores, já era próximo das 9 às 10 horas da manhã. Já tinha passado toda a madrugada, eles não pescaram nada, o dia tinha amanhecido, Jesus pregou, e aí neste horário, quando Jesus disse para ele lançar as redes, todo pescador sabe que aquele não era o melhor horário. Pedro chegou a dizer, Senhor, nós passamos a noite pescando, não pegamos nada, não tem condições, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Há uma palavra de autoridade dos céus aqui nesta noite. Jesus me trouxe aqui neste culto do retorno para dizer que debaixo da autoridade da palavra do Senhor, o milagre vai chegar na tua casa, o milagre vai chegar na tua vida, a cura vai se estabelecer, a porta vai se abrir, mediante a palavra do Senhor. Aleluia! Jesus manda Pedro lançar as redes. Pedro se assusta com a pesca maravilhosa que ele consegue fazer. Aí Jesus, depois deste episódio, diz para Pedro, você não será mais pescador de peixes, mas se transformará num pescador de almas. Pedro então deixa tudo, abandona os barcos, as redes, deixa para trás um barco vazio, deixa para trás todas as coisas. Pedro então começa a seguir a Jesus, e aí existe a verdadeira conversão do apóstolo Pedro. Quando aceitamos Jesus, e aqui o pessoal que estava louvando a Senhor, o grupo de louvor cantou, que muitas vezes temos que renunciar a algumas coisas, temos que deixar para trás algumas coisas, temos que renunciar a alguns lugares que outrora íamos, mas quando começamos a seguir a Jesus, nós não podemos mais frequentá-los. Então Pedro deixa para trás a sua vida, deixa para trás a sua situação de pescador de peixes, para se transformar num pescador de almas. Quando aceitamos Jesus, há uma transformação na nossa vida, e a partir do momento em que somos chamados por Jesus, Jesus nos dá uma tarefa, que é ganhar almas para o seu reino. Glória ao nome de Jesus. Você já teve um encontro com Jesus desta natureza? Jesus já se manifestou para você como se manifestou para Pedro? Pedro teve a experiência da conversão neste episódio do capítulo 5 de Lucas. Mas vamos para o capítulo 21, que é onde eu quero chegar. Capítulo 21 do Evangelho de João é um segundo encontro de Pedro com Jesus. Parece até que a cena se repete, porque no capítulo 5 de Lucas fala em Lago de Genezaré. No capítulo 21 de João fala em Mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, com outros nomes. É o mesmo lugar, é o mesmo mar, é o mesmo lago. Ali se repete, parece que a cena da outra vez, porém em outras circunstâncias. Aqui Pedro já conhecia Jesus, aqui Pedro já tinha visto os milagres de Jesus, aqui Pedro já havia negado Jesus 3 vezes, Pedro já tinha feito tudo isso. Aqui nesse episódio do capítulo 21 de João, Pedro já tinha conhecimento da morte de Jesus, só não sabia que ele tinha ressuscitado ainda, mas Jesus preparou tudo e esperou aquele momento para chamar Pedro novamente. No verso 3, Pedro estava tão estressado. Imaginem vocês, Jesus é morto, crucificado. Pedro então desanimado, estressado, o que ele diz para os seus companheiros? Eu vou pescar.
Pedro estava dizendo assim: eu não quero mais esta vida de discípulo, eu não quero mais esse negócio da igreja, eu não quero mais continuar ganhando almas, eu não quero ser mais pescador de almas, meu negócio é voltar para a vida velha, eu vou pescar. O Espírito Santo está falando com alguém já que nesta noite, que quem sabe tomou essa decisão de Pedro algum tempo atrás: eu não quero mais, eu não canto mais, eu não toco mais, eu não vou mais no culto, eu vou pescar. Pedro tomou uma decisão dizendo que não seria mais um pescador de almas, estava deixando tudo para trás e voltando ao velho passado antes de conhecer Jesus. Mas no verso 4 a Bíblia diz, nós lemos aqui, que eles não conheceram Jesus quando viram alguém na praia com peixes assando. Ficaram confusos pensando: quem é esse? Onde ele conseguiu peixe se nós não pescamos nada? Nós não apanhamos nada. Da onde este homem tirou peixe para estar assando na praia? Verso 5 diz que eles estavam com fome, pois não haviam pescado nada. Aí Jesus repete o milagre como lá em Lucas 5. Jesus manda lançarem a rede à direita, e eles o fizeram, e aí pescaram 153 grandes peixes. Aí no verso 7, eles reconhecem Jesus quando enxergam as redes cheias. Deixa eu parar um pouquinho aqui no verso 7. Tem muita gente que só reconhece o poder de Jesus, a majestade de Jesus, o poderio que ele tem, a autoridade que ele tem, quando vê o milagre, quando visualiza a bênção, quando toma posse da sua vitória. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Eu creio no que Deus pode fazer. Como diz aquele hino: se Ele fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele continua sendo Deus. Oh glória! E Ele faz ainda para nos abençoar, porque Ele é Deus. Às vezes a gente fica preocupado quando as coisas não acontecem. Jaqueline e eu temos muitas experiências. Estamos começando a preparar a escrita de um novo livro sobre os milagres de Sertão. O que é Sertão, pastor Ivonildo? Sertão é a cidade que nós pastoreamos como primeira igreja, como pastor presidente. Já faz 20 anos. Primeiro campo que assumimos, uma cidadezinha de 3.500 habitantes, uma igreja com praticamente nada, 50 membros, se é que tinha, recurso algum. Primeiro mês nosso no campo de Sertão em 2006, a entrada do primeiro mês total do campo foi R$ 983,70, e eu assumi o campo com 3 evangelistas, ganhando R$ 500 cada um. Só os 3 evangelistas custava 1.500 para a igreja, e entrou só 984. Eu tirei do bolso, paguei as despesas, mas Deus começou a fazer milagres. Deus começou a fazer milagres. Uma cidade totalmente italiana, de origem italiana, o catolicismo predominante, não havia praticamente nada de recursos, não tinha como acontecer milagres se não fosse Deus operar e fazer aquele povo ver que ali tinha chegado um pastor e uma esposa com 2 filhas que realmente vivenciavam os milagres de Deus. E através dos milagres Jesus começou a salvar aquela cidade. Hoje ainda um obreiro de lá me ligou, me convidando para em março estar lá nos 20 anos de emancipação daquele campo. Hoje uma igreja estruturada. Mas Deus fez tanta coisa em Sertão, que se vocês ouvirem um pouquinho, Jesus ressuscitou a irmã Julieta dentro da igreja, ela morreu no círculo de oração, a minha esposa orou, ela ressuscitou. Jesus fez uma senhora que estava destinada à morte, se ela engravidasse ela morreria, ela engravidou, ganhou a filha nasceu cega, Jesus curou a cegueira, a menina hoje é ginástica olímpica, ela faz ginástica olímpica, porque Jesus ainda faz milagres para mostrar que Ele é poderoso, para mostrar que Ele é Deus. Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe nesse culto do retorno para provar mais uma vez para você que Ele te ama e que Ele vai continuar fazendo milagres na tua vida. Você pode levantar uma das suas mãos e dar glória a Deus por isso? Jesus repete o milagre: lancem a rede do lado direito do barco. Eles reconheceram Jesus quando enxergam as redes cheias.
não sabiam se olhavam para os peixes ou se olhavam para Jesus que estava na praia. Pedro estava nu, porque Pedro tinha desistido da vida cristã. Pedro tinha desistido de ser pescador de almas e disse: vou pescar. E agora estava nu, o que significa que estava totalmente despido da sua natureza espiritual. A palavra nu aqui, quem sabe nem seja tão literal quanto espiritual. Quando a pessoa se afasta de Jesus, decide deixar de Jesus, a nudez espiritual toma conta. A pessoa não ora mais, não crê mais, não lê mais a Bíblia, nem acredita. Tem pessoas que se tornam até ateus, mas graças a Deus que Jesus teve um novo encontro com o apóstolo Pedro, aleluia. Jesus, quando ele chega na praia, quando os discípulos chegam, Jesus já tinha feito o café da manhã para eles. Eles chegaram cansados do mar, passaram a noite toda trabalhando. Jesus os esperava com peixes frescos assados e pães, e ainda pediu para trazer mais peixes, para aumentar a quantidade de comida. Então eles ali fizeram a refeição junto com o mestre, e o momento da refeição era muito lembrado pelos discípulos. Aí eles reconheceram Jesus no modo de partir o pão, era algo inesquecível. Quantos momentos eles já tinham visto Jesus partir o pão, e ali eles viram que era o próprio Cristo ressurreto, que estava tendo um novo encontro com eles. Mas nesta hora, ao concluir, que eu não li até o final do capítulo 21 de João, no final deste encontro, desse segundo encontro de Pedro com Jesus, Jesus faz uma pergunta para Pedro. E aqui foi cantado o hino que Jesus nos ama, Ele me ama. Mas Pedro recebe uma pergunta dizendo, a conversa foi mais ou menos assim. Jesus disse: Pedro, você me ama com amor ágape, o amor divino, o amor verdadeiro? Pedro responde de uma outra forma. Se você olhar o original grego, Pedro responde: Senhor, eu gosto muito de ti, com amor filéu. Pedro não tinha o amor ágape, Pedro tinha o amor filéu. Quando Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Ele responde: eu gosto muito de ti. Verso 16, Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama com o verdadeiro amor divino, o amor ágape? Pedro responde novamente: Senhor, tu sabes que eu te gosto. Gostar é diferente de amar. Terceira vez, verso 17, Jesus pergunta: Pedro, você gosta de mim? Aí Jesus troca a palavra. Jesus usa o amor filéu em vez de usar o amor ágape. Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez se ele gostava ou se ele amava, porque 3 vezes Pedro negou a Jesus. Agora 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Então apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, você não vai ser feliz pescando, você não vai ser realizado na pesca, você não vai ser feliz no barco, só será feliz amando-me e apacentando os meus cordeirinhos. Não existe, foi dito aqui por alguém, não existe lugar no mundo que possa superar, que possa substituir o estar na presença de Jesus. O melhor lugar do mundo, canta um hino, a minha filha canta muito esse hino, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é adorando ao Senhor. Jesus então pergunta 3 vezes, em contrapartida das 3 vezes que Pedro tinha lhe negado. Se você já teve um encontro com Cristo, mas desanimou na fé, saiba que Ele perdoa os teus pecados nesta noite. Ele se revela para você mais uma vez neste culto do retorno. Ele renova hoje, aleluia, os milagres na tua vida.
Ele te chama novamente pelo nome para viver uma vida de conquistas e para alcançar outras almas para o seu reino. Jesus quer que você tenha nesta noite um reencontro com Ele. E se você quiser ter um reencontro com Jesus, Jesus hoje vai estender a mão e vai segurar a tua mão firmemente. E você nunca mais cairá, você nunca mais tropeçará, porque estarás firme e seguro na mão de Jesus. Um amigo meu, pastor em São Paulo, há uns anos atrás, ele tinha uma equipe evangelística que fazia um trabalho missionário evangelístico nas noites de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado, junto à Praça da Sé, em São Paulo. E esse pastor, com a sua equipe de músicos de louvor, fazia um trabalho de restauração, de resgate de homossexuais, prostitutas, viciados, drogados, gente que ficava na praça lá a madrugada inteira e eles pregando a palavra de Deus. E ele me contou que uma certa madrugada, por volta das 2 da manhã, enquanto o grupo estava louvando ao Senhor, uma mocinha de 16 anos, não tinha mais do que isso, franzina, magrinha, totalmente acabada pelo vício, chegou perto dos que estavam tocando e uma legião demoníaca se apoderou daquela moça. E quando aquela legião se apoderou, ela se agigantou com aquele poder satânico, e ela pegou uma guitarra, quebrou ao meio, pegou uma caixa de som, um cubo do baixo, atirou como se fosse uma pedra num carro que estava estacionado na lateral da praça, começou a destruir ali os equipamentos de som, ninguém conseguia fazer nada, os obreiros, o pastor começaram a clamar, a orar, alguém já queria chamar a polícia, e ninguém conseguia conter, deter aquela jovem. Do outro lado da rua lateral da praça, junto a uma casa antiga, ao lado de um muro, estava dormindo um mendigo, um andarilho de 37 anos de idade. Tapado com os papelões, estava ele deitado lá, e quando ele se acorda com aquele barulho da praça, se acorda com os gritos daquela moça dominada pelos demônios, diz o irmão que viu aquele vulto se levantar do meio daqueles papelões, e começou a caminhar arrastando uma perna, e atravessou a rua arrastando a perna, e quando ele entra na praça, ele dá um grito, levanta as duas mãos para o céu e diz assim: Deus, se tu ainda tens um plano com a minha vida, usa-me mais uma vez para repreender os demônios desta moça. Aquele mendigo de 37 anos estava afastado da igreja há 15 anos. Tinha afundado no vício e no pecado. Quando ele faz aquela oração, oh glória, na mesma hora Jesus toca no quadril dele, ele sai caminhando perfeitamente, já não arrasta mais a perna. Chega naquela moça endemoniada e só estende a mão, e os demônios saem na hora, e ela fica batizada com o Espírito Santo. E o mendigo hoje é um pregador que anda pelo Brasil todo ministrando a palavra de Deus, porque teve um encontro novamente com Jesus, reencontrou-se com o poder de Deus, e hoje transformado serve para alcançar muitas almas para o reino dos céus. Oh, aleluia! Quando Jesus nos chama para ser pescadores de almas, ou para apacentar os seus cordeirinhos, significa que nós temos que melhorar a nossa convivência com Ele. Precisamos melhorar a nossa intimidade com Ele. Jesus quer, meu amigo, meu irmão, que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Se você nunca teve esse encontro com Jesus, Ele hoje está aqui para te receber, Ele está aqui para te abraçar, Ele está aqui para te dar novamente o primeiro amor, como foi dito aqui. Todos os milagres que Jesus já realizou em sua vida, Ele quer repetir, porque Ele quer ter um reencontro com você nesta noite. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que foram usados grandemente nas mãos de Deus, mas por algumas razões, por alguns motivos, acabaram deixando Jesus, acabaram abandonando a casa de Deus.
Jesus não tem nenhuma culpa, Jesus não tem nenhuma razão de abandonar alguém. Nós é que o abandonamos. Mas Tiago diz na sua epístola: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia! Quando nós começamos a ministrar a palavra de Deus sobre o reencontro com Cristo, nós vamos ver Jesus realizando os milagres que Ele realizou no passado, curando novamente as nossas enfermidades, revelando a nós a sua vontade, sarando-nos intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, fisicamente. Ele nos cura em todas as áreas da nossa vida, porque Ele quer ter um reencontro conosco. Quando falamos de encontrar com Jesus, falamos de estar na sua presença, de adorar a Ele na beleza da sua santidade, de crer na sua palavra, de obedecê-la e transmiti-la a outros que ainda não conhecem. Eu olho para Pedro e vejo que Pedro teve estas duas experiências. A experiência da conversão no primeiro encontro, a experiência da transformação no segundo encontro, que foi a renovação de Pedro para com Jesus. Quantas vezes nós estamos pensando: mas eu estou numa situação que eu não tenho condição alguma de ajudar alguém, de falar de Jesus para alguém, mas Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta com a igreja, Deus espera por nós, Deus quer se manifestar através de nós, para que nós sejamos os instrumentos para alcançar muitas almas para o reino dos céus. Quando estava ainda na igreja em Sertão, já estou encerrando, nós fizemos lá, pastor Hebron, a primeira edição do culto do reencontro. Esse culto do reencontro é a mesma coisa que o culto do retorno aqui para vocês. Uma igreja pequena, uma cidadezinha pequena, que naquela época eu não tinha tantos recursos, nem mídia não existia. Eu fiz no computadorzinho que eu tinha as cartas convite. Fiz mais ou menos umas 100 cartas convite com um local em branco para colocar o nome da pessoa, e distribuí para os poucos irmãos que tínhamos e disse: vocês sabem, vocês conhecem a cidade, vocês sabem quem já foi da igreja, quem já foi membro, quem já frequentou, coloque o nome dessa pessoa e convide para o culto do reencontro no domingo à noite. Graças a Deus, no domingo à noite, no culto do reencontro, pelo menos de 20 a 30 pessoas que receberam aquelas cartas estavam no culto. Dentre elas, uma jovem senhora de 34 anos de idade, que estava há mais de 20 fora da igreja. Ela havia casado, o esposo era totalmente contra o evangelho e a proibiu de colocar os pés na igreja. Isso aconteceu, ela veio naquele culto, eu preguei a palavra. E naquele dia, pastor Hebron, o Espírito Santo me tocou de uma forma diferente para fazer um convite diferente. O apelo não foi um apelo falado, convidando a pessoa. Jesus me disse para cantar um hino. E eu cantei no domingo e depois cantei na segunda. Já vou dizer porque eu cantei na segunda. Eu cantei o hino que todos conhecem: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. E aí o coro diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o que vais aceitar? Aleluia. E eu fiquei sabendo depois que o marido daquela senhora disse para ela: tu vai na igreja? Ela disse: eu vou, recebi uma carta convite. E ele olhou bem para ela e disse: então é a última vez que você vai na igreja. E ela foi. E na hora daquele convite ela veio chorando em lágrimas, pediu a sua reconciliação e voltou para Jesus. Domingo à noite, segunda-feira à noite, no mesmo horário do culto, nós estávamos dentro do templo sede em Sertão, com o caixão daquela irmã fazendo o seu culto fúnebre. Ela aproveitou a última oportunidade. Ela aproveitou e eu cantei no culto fúnebre o mesmo hino. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. E a família daquela irmã toda voltou para Jesus. Através da morte dela, Jesus salvou toda a casa, Jesus salvou toda a família, porque alguém aproveitou a última oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa: um dia será o último culto, um dia a orquestra tocará o último hino, um dia nós faremos a última oração,
tribulação, mas hoje é dia aceitável. Hoje Jesus se revela para você. Hoje Jesus vai fazer milagre na tua vida e hoje Ele vai te abraçar novamente.